Meu sobrinho rabiscou a parede. E agora? Olá, eu sou a professora Verusca e vem mais um pouquinho do canal do Garatuja. Pois é, meu sobrinho rabiscou a parede, meu filho rabiscou a parede. Professora, que atividade é aquela que você ensinou meu filho a fazer? Falou que ele era Van Gogh, uma Tarsila de Amaral, um Miró. Enfim, ele rabiscou toda a parede de casa. O que eu vou fazer com aquela parede? Não precisa ficar tão estressada assim, né? Eu tenho duas chicas, uma delas é talvez seja mais econômica, mais sustentável, e a outra é melhor também, né? Então assim, antes da gente ir para essas duas dicas, vamos lá. Você já compartilhou? Não, brincadeira. Por que as crianças têm o costume de pegar qualquer coisa para desenhar? Pois é, as crianças gostam muito de se expressar-se. Essa é a palavra certa. As crianças já com as idades de 1 aninho já tem aquela necessidade de sentir materiais diferentes, né? E por esse sentimento de sentir materiais diferenciados, então que nós da professora de educação infantil experimentamos usar esses materiais. E um deles, até na nossa própria sala de aula, as crianças fazem, que é o desenho. Nessa primeira faixa etária, ela chama o nome do canal, Garatuja. Isso, para quem não sabia, Garatuja significa desenhos das crianças dos primeiros anos, né? Vamos dizer assim, com uma definição menos detalhada, né? São aqueles desenhos, primeiros desenhos das crianças, né? Tem aquele desenho que você fala: nossa, que bonito que você fez, mas aí você tem que deixar ela falar o que é, né? Muitas vezes já aconteceu isso comigo, né? Muito gostosa a sonoridade da palavra Garatuja, tanto que é o nome do canal e o nome do meu estúdio fotográfico. Então esses desenhos são muito importantes para nós entendermos um pouco o que a criança está pensando, o que as crianças estão vivendo, o que as crianças estão sentindo. Não é quanto mais vocês deixarem as crianças fazerem desenhos, é melhor para a criança. Algumas vezes não, porque algumas vezes você não tem uma casa grande para deixar as crianças explorar essa atividade. Algumas vezes você não tem tempo. Eu sempre deixava na sala um bloquinho de folha, umas folhas. Eu pegava, a minha diretora sempre deixava as folhas que ela usava, falava que era rascunho. Aí eu pegava essas folhas de rascunho e deixava na sala e deixava um potinho de giz para as crianças, né? Era um mini grupo 1, eram as crianças de 2 aninhos. Mediante a isso, eu deixava ali e explicava para eles, toda na roda de conversa. Gente, ó, aquelas folhas ali é para vocês poderem desenhar, faz um desenho legal. Pode rabiscar no chão? Aí eles vinham com aquele coral maravilhoso. Não! Pode desenhar na parede? Não! Pode desenhar nos brinquedos? Não! Pode desenhar na porta? Não! Aí um deles sempre falava assim: pô, pode desenhar no chão? Eu falei assim: não pode desenhar no chão, porque tem folhas. Aí eles ficavam meio assim, falando assim: eu preciso achar um jeito de fazer alguma coisa para sair da folha, né? Aí uma vez eu estava fazendo uma pesquisa, eu acho que foi na revista Nova Escola, uma boa revista, né? Que eu assinava bastante, porque ali tinha muitas atividades legais e tinha muito. E nessa revista, se eu não me engano, agora virou um site, né? Desculpa, gente, mas a revista Nova Escola era muito boa. E eu fui procurar um jeito para que eu fizesse daquela atividade uma coisa prazerosa para as crianças. Aí
Aí no ano seguinte, eu era uma turma do mini grupo de novo. Essa minha turminha tinha ido pro mini grupo 2. Eu tava ali olhando a minha sala, que eu tinha pegado na época, um espaço que era muito pequeno. Falei assim, aonde que eu vou deixar esses papéis? Aí eu tinha visto um mural com craft e canetinhas penduradas. Canetinhas penduradas. Eu falei assim, nossa, que coisa incrível. Eu quero fazer. Mas na sala onde eu tava não tinha suporte para fazer isso, para pendurar esses giz. Eu falei assim, não, eu queria muito fazer. Mas só que não acabou dando tempo, porque me pediram para que eu fosse para aquela minha turminha que eu tinha deixado. Que as crianças, né, estavam seguindo e eu tava com uma outra turma. E as crianças eram crianças boas, maravilhosas, que eu tenho saudade delas até hoje. Mas que elas não estavam bem, se comportando muito bem, né? Falei assim, não, gente, é uma boa turma. Qualquer professor que vai pegar ela vai saber como fazer atividades com elas e tudo. Ah, mas sério? Então você vai para aquela turma lá. Aí trocou, a professora estava com eles, foi para essa minha turminha, e eu praticamente voltei para minha turma, né? Tinha algumas outras crianças, mas eu praticamente fui para minha turma. No primeiro roda de conversa que eu fiz, falei assim, então quer dizer que vocês estão fazendo coisas feias, né? Aí eles ficaram tudo assim, né? Tinha uns que estavam até rindo. Mas aí eu coloquei os brinquedos pra eles, né? E tava analisando os novos, porque os antigos eu já sabia mais ou menos como eu ia fazer, mas eu tinha que prestar atenção na turma como um todo. Então eu tinha que observar as crianças novas que eu nunca tinha visto, que eu não tinha oportunidade de observá-los, né? E ver como então com os meus alunos e interagir com eles, né? Eu falei assim, gente, eu preciso fazer uma sala funcional. É um tema para um outro vídeo. Aí eu falei assim, vou fazer, porque a sala ela é enorme. Ela é enorme, juro. Eu vou colocar umas fotos aqui. A sala é enorme, 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 enorme. E dava para mim fazer qualquer coisa se eu quisesse. A primeira coisa que eu fiz foi o painel. Eu peguei porque a prefeitura daqui, pelo menos aqui de São Paulo, dá materiais para cada creche. E esses materiais os professores podem usar. Então eu peguei esse craft que era um rolo desse tamanho, de fora a fora a parede, todinho, coloquei a parede. Aí eu colocava as crianças para fazer pra brincar lá com os brinquedinhos deles, fazer a integração deles, alguns até me ajudando. E eu peguei, sabe aqueles elásticos de máscara? Então eu comprei uns fiozinhos dele e podia fazer de barbante, né? Mas aí na minha cabeça doida eu falei assim, vou fazer com elástico, né? Eu vou contar o que aconteceu. Aí, desde eu colocar canetinha, eu coloquei giz de cera. Amarrei o giz de cera, coloquei bem, para que ele ficasse, prendi bem, deixando ele penduradinho. E eu coloquei na quantidade certinha, acho que eu coloquei 2 a mais. Porque pode ser que alguma criança chegue, enfim, porque a novidade, as crianças sempre gostam de estar lendo novidade. Quando a novidade começa a ficar chata, então eles deixam pra lá. Eu finalmente, quando eu ia inaugurar, teve parada pedagógica. E as professoras foram, aí a minha coordenadora fizeram a reunião na minha sala, nessa sala, nesse espaço. Aí as professoras falaram, nossa, Fusca, pra que você fez aquilo lá? Tem uma professora que falou assim, nossa, Fusca, que bacana. Teve até uma que puxou, o negócio voou, enfim. Então, com isso, teve alguns professores que falaram assim, nossa, é um desperdício de tempo fazer isso para as crianças. Sim, a gente escuta isso. Não é só na vida, não. A gente escuta isso dentro de sala de aula. É muito chato. Isso é muito chato porque você vai ter que ficar de olho, né?
Se eu fiz é porque eu aguento o baque, né? Mas eu gostaria de toda vez que vocês viessem aqui e meus alunos estivessem com vocês não desdenhassem e tomassem conta, né? Algumas fizeram cara de ok, a gente ajuda, tem umas que falam assim. Passou. Aí veio na segunda-feira, as crianças vieram e viram aquele negócio e foram todas entrando, 20 crianças, foram todas pra lá. E eu tinha um aluninho que tinha 2 aluninhos que tinham problema de comportamento. Eu creio que um deles tinha algum problema a mais, mas como que a gente não pode nomear, porque eu praticamente não tenho um curso específico para identificar se o menino tinha algum problema que precisava ser tratado ou não. Isso era só um especialista para saber, mas esse menino tinha alguma coisa. Então com esse painel, ele desenhava ali e ficava tranquilo. E eu trocava todo mês aquele papel. Chegou uma vez eu nunca tinha faltado para aquela turma. Eu nunca tinha faltado. Eu já tinha ido doente, já tinha ido com febre, estava com gripe mesmo. Mas eu nunca tinha faltado. Aí um dia eu pedi a permissão para ir no médico no período da manhã, que eu não estava bem. Eu cheguei ali, já tinha acontecido algumas vezes, mas todos os dias com o elástico estavam todos juntos ali. Eu falei assim, a gente não vai sair daqui. E a moça que tinha ficado, a professora que tinha ficado, falou assim, por isso que eu tentei, eu falei com eles, mas não sei o que, eu falei assim, eu vou tirar. Eles, não, eu vou tirar. Eu falei assim, gente, eu não quero mais que isso aconteça, eu conversei com eles. Aí disse, tá bom, senão eu vou tirar e vocês vão ficar sem desenho. Eles adoravam aquele painel. Então aí eu peguei, desenrosquei todos eles, aí eles voltaram. Aí depois de eu falar muitas vezes, eles próprios acabaram cuidando daquele espaço deles. Não puxa, senão vai lá pro teto e a professora vai ter que tirar, né? E eu tirava, eu desamarrava ali em cima, eu falei assim, pronto, desamarrava na frente deles, pronto, vai ficar com menos um. Não. Aí eu tirava porque eu precisava trocar o giz. Ou que eles tinham quebrado, ou que eles tinham, ou tá ficando pequenininho, enfim. Ou ele tinha se amarrado no outro. Aí eles acabaram cuidando bem daquilo. Não vou falar pra você que chegou aqueles negócios tudo inteiro, porque não chegou. Mas eles ficaram com aquilo desde o mês de março até dezembro. Juro. Fiquem de boca aberta. Porque foi boa atividade, foi um painel que durou o ano inteiro. E eles cuidando. Tinha, logicamente, quando esse menino que eu acabei de citar estava um pouco agitado, ele rasgava, né? Ele tinha um outro também que também fazia a mesma coisa, que ele amassava. Mas ele sempre estava ali, ele sempre gostava. E era uma coisa específica que ele gostava, era o amarelo. Então isso ajuda a que essas crianças que têm essas dificuldades cognitivas, ou que tem alguma outra coisa que a gente não sabe identificar, elas possam se misturar junto com os outros, porque toda criança é normal. Algumas têm algumas coisas a mais, mas todas as crianças gostam de brincar junto, gostam de interagir, né? Então eu falei assim, é um negócio que eu vou levar pro resto da minha vida. E eu tentei levar ele. Na outra vez no ano seguinte, que eu fui pegar outra turma, eu tentei fazer a mesma coisa, mas só que não dava pra pendurar. E eu tinha caído no mesmo espaço que eu tinha caído no ano anterior. Né? E eu falei assim, como que eu vou fazer isso aqui? Eu vou deixar um pote. Eu explicava para as todos os dias. E eles sempre cuidavam dali, certinho, bonitinho, né? Uma vez eu tentei deixar canetinha e a menininha rabiscou toda a mão dela, rabiscou o rosto, ela ficou linda. Com isso, com essas vivências, né, que eu falo para vocês das duas maneiras que vocês podem criar esse painel para as crianças, né? Principalmente essas crianças que estão na idade de
Eu chamo da idade do Van Gogh. Não que ele, né? Se vocês não entendem, né? Mas a idade de desenhar. Deixar ele ser livre. Não ficar ali o tempo todo, ai, desenho, não sei o que, ai, faz isso aqui. Não, tá ali, na parede. Se eles tiverem vontade, não é fácil. Então vamos lá. A primeira é caixa de papelão. Caixa de papelão todo mundo tem, né? Além de ser fácil de ser encontrado, ele pode ser pintado, né? Pintado de preto, você abre ela, desmonta ela, abre, que ela vai ter um tamanho, coloca umas fitas atrás. E se vocês quiserem pintar de preto para ficar uma lousa, vocês pintam. O problema vai ser na hora de retirar, que ele só pode ser usado com giz de lousa, né? Você também pode usar o giz de cera, né? Mas vai ficar um pouco mais difícil de retirar e tudo. E a segunda alternativa tem papel adesivo, mas tem um papel adesivo que ele imita uma lousa, né? Que eu tô olhando pra ele, que ele imita uma lousa. E ele é muito bom porque ele ajuda bastante no desenvolvimento da coordenação da criança, para que eles possam desenhar, para que eles possam fazer as primeiras letras. Tem alguns vídeos do Miguel, que ele vai voltar, assim eu espero, que ele tá fazendo as primeiras letrinhas dele, né? E eu acho isso muito fofinho. É fácil de colocar, vamos dizer assim, que de todas as habilidades de professora que eu tenho, uma é sempre deixar as coisas sempre tortas, né? Então, nesse sentido, eu não fui muito feliz, mas não dá nem pra perceber, mas eu vou mostrar pra vocês. Eu coloquei o papel adesivo na parede, ele é um rolo, é vendido em rolo. Um rolo, você pode colocar na parede inteira da sua casa, ou você pode colocar num cantinho e falar assim, ó, aqui você pode desenhar, tá? Só não rabisca o chão, não rabisca a parede, porque você tem um canto para desenhar. E nesse caso, eu preferi usar o giz de lousa, né? Que também tem vários tutoriais de como fazer giz de lousa aí na internet, né? Se vocês quiserem, eu posso trazer aqui pro canal. E eu vou mostrar pra vocês. Vocês estão vendo? É uma lousinha. Miguel já vem aqui, lógico. É uma lousinha, né? É uma lousinha, onde que eu uso também pra dar aula em casa também. Aí eu já deixei aqui né, um giz certinho, de muitas cores. E para que possa desenhar normal, né? Aí eu peguei esse paninho. Vocês podem usar qualquer pano, até meia velha, se tiver qualquer pedaço de pano. Vocês podem molhar. Ele tá mais ou menos seco aqui. Pra eles estar ali brincando, se eles quiserem apagar eles podem manusear, certo? Essa é a luzinha que eu fiz. Eu fiz um... Ah, porque eu coloquei isso aqui, ó. Esse sisal aqui. Porque as crianças precisam aprender a dimensão da onde que elas estão interagindo. Então aqui vamos dizer assim que é o ponto deles que não pode sair. A dimensão da onde eles podem usar. Eu podia falar assim para Miguel que tem 5 anos hoje, falar assim, ó, Miguel, você vai desenhar só onde que tem preto. Aonde tem branco você não pode desenhar. Mas aí eu falei assim, mas aí se eu tiver outros sobrinhos, vir aqui experimentar do mesmo painel e não ter a mesma consciência. Então eu coloquei sisal para marcar. Vocês podem colocar um barbante ou alguma coisa para fazer a borda, porque assim fica melhor, para que eles não, quando voltam, por exemplo,
Já teve uma vez que o Miguel fez e o negócio sempre batia. Ele falava assim, ai, que coisa. Então assim, isso aqui é ótimo pra eles, tá? Quanto mais atividade tiver para que eles possam desenvolver, menos tempo eles têm de ficar no computador ou no celular. Essa forma bem simples. Você também pode, que você tem bebezinho de 9 meses, que já tá sentando bonitinho, vocês podem colocar eles dentro da caixa, pegar giz grosso, aquele giz que é um pouquinho maior, mais grosso, e dar na mãozinha deles, vão colocar na boca. Tem um giz que são mais direcionados para eles, que eles podem colocar na boca, que ele é alimentício. Então assim, eles podem pegar, você pode colocar eles sentadinhos dentro da caixa, deixar aqueles desenhos dentro da caixa, para que eles não tenham perigo de pegar aquele giz e colocar na boca. E eles podem desenhar na caixa. Tudo isso só para deixar eles mais à vontade com as atividades dele, certo? Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Compartilhem, curtem, comentem. Troquem experiências comigo, você papai, você mamãe, você professor. Quem for professor ou quem é os pais que deram certo essa atividade. E acho que por enquanto é só, tá bom? Beijinho, tchau, tchau. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início.